Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu: Se queres, tu tens o poder de curar-me. Jesus respondeu: Eu quero, fique curado. Estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, o leproso, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém, mas mostra-te aos sacerdotes e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para ele. Ele foi, começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugar deserto, e todos de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Cantemos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Oxalá mais uma vez. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os vossos corações. Caríssimos irmãos, nós meditamos o Evangelho que fala de um leproso. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Um leproso que chega até Jesus, Jesus chega até esse leproso, e ali acontece uma cura extraordinária, uma cura muito bonita, que é a cura a respeito da lepra. A lepra que, sobretudo naqueles tempos, era uma doença totalmente vergonhosa. A lepra que naqueles tempos era uma doença que afastava totalmente a pessoa da sociedade. A lepra, como vai nos dizer em Levítico 13, conta como que as pessoas eram tratadas. A lepra era como que a irmã da morte. Uma pessoa que tinha lepra era uma pessoa praticamente considerada uma pessoa morta. Até porque na palavra de Deus, nós encontramos escrito, três pessoas curam alguém com lepra. Se conta na palavra de Deus. Claro, Jesus curou não só um leproso, mas curou mais leprosos. Mas no Antigo Testamento, nós temos notícia de duas pessoas que curaram, em nome de Deus, leprosos. Nós encontramos no Antigo Testamento, primeiro, Moisés está junto com Arão e Maria, sua irmã. E quando eles estão juntos, isso acontece interessante, que eles, ali está em Números 12, só para vocês saberem a parte, depois se vocês quiserem ler, Números 12, não precisa pegar agora, mas acontece naquele tempo, aonde justamente eles estão conversando, Moisés já é tido como que um grande homem de Deus, ou um profeta, só que a sua irmã Maria, ela começa a desconfiar se ele era profeta, se não era profeta, se era um homem de Deus, se não era homem de Deus. Começa uma discussão, uma murmuração contra Moisés. E nesse momento acontece um fato, que eles vão fazer uma oração, vão num lugar rezar. Deus vem ao encontro deles e diz: Maria, por que você não acredita? Por que você desconfia que Moisés seja um homem de Deus? E a partir de então,
Maria fala, não, eu não desconfiei. Não, você desconfiou. E ali começa toda uma conversa, um diálogo, que no fim de tudo isso, para que você não duvide, então você, a partir de hoje, você está com lepra. Aí há uma oração que Moisés começa a fazer diante de Deus. E aí acontece que naquele momento, Deus diz, tudo bem, ela ficará curada, mas depois de 7 dias, ela vai ficar afastada 7 dias para ela sentir a dor. E ela fica 7 dias afastada, porque não acreditou na palavra de Deus. Moisés faz a oração, depois de 7 dias, essa mulher é reestabelecida, a irmã de Moisés é reestabelecida a viver na comunidade. Aqui, o relato da primeira cura, diante de uma pessoa que não acreditava. A segunda, que nós conhecemos e conhecemos muito bem, é sem dúvida a história de Eliseu e Naamã. Conhecemos bastante, Naamã o sírio, conhecemos essa história belíssima, o padre não vai se aprofundar nisso. E, claro, nós conhecemos hoje a história do próprio Jesus, que cura este homem e outros que ele curou de lepra, que nós conhecemos bastante na história. Mas interessante saber que dentro dessa situação, o leproso, que era alguém impuro, ficava afastado da comunidade, e as pessoas tinham medo de se contaminar. Depois, quando morria um leproso, o que eles faziam? Eles pegavam o leproso e não enterravam junto com os outros. Enterrava num lugar à parte. A coisa era tão séria que nem enterrar junto não enterrava. Colocava em qualquer outro lugar. Mas junto com os outros parentes, não se enterrava ali. Não convivia em comunidade. Vestiam roupas esfarrapadas. Viviam em grutas em lugares afastados. Não penteavam o cabelo. Usavam, em alguns casos, sinos, e quando alguém andando distraidamente andando, passasse perto de um leproso, aquele que tinha lepra, ele tinha que gritar, o quê? Impuro, impuro. Imagina a vergonha. Imagina quanta cura interior esse que era leproso ele precisava. Então não bastava uma simples pessoa falar assim, você está curado. Porque a humilhação, não poder estar com a família, não poder estar com os seus, não levar uma vida normal, não poder no supermercado comprar um alimento, ter que viver literalmente excluído em todos os sentidos. Alguém que não podia ser abraçado, alguém que não podia ser amado. E Jesus, interessante, ele vai romper essa barreira que existe diante dessa situação. Agora, é verdade também que antes desse rompimento dessa barreira, era considerado também a lepra uma maldição, por algum pecado grave que a pessoa tinha cometido. E aqui nós vamos entender, por exemplo, essa questão do pecado que a irmã de Moisés cometeu contra ele. Não que Moisés tenha amaldiçoado. Não, Moisés não. Não que Deus tenha amaldiçoado, não. Porque a palavra de Deus, em Deuteronômio 28, e nós conhecemos muito bem essa palavra, já percorremos algumas vezes ao longo da nossa vida, e se você nunca leu, eu quero que você leia depois. Deuteronômio 28, no versículo 1 diz o seguinte, fala sobre bênçãos. Deuteronômio 28, versículo 15 e seguintes, fala sobre maldições. E aqui vai falar algo interessante. Se obedeceres fielmente à voz de Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus elevar-te-á acima de todas as nações da terra. Então o que eu tenho que fazer para receber as bênçãos de Deus? Viver os mandamentos, viver aquilo que Deus me pede, cumprir a palavra do Senhor. Eu preciso viver aquilo que Deus me pede. E aí, na sequência disso, vem todas as bênçãos que Deus derramará sobre a nossa vida. Por outro lado, versículo 15, diz o seguinte, mas se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus, se não praticares cuidadosamente todos os seus mandamentos e todas as suas leis que hoje te prescrevo, virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. E aqui vem uma sequência de maldições. Será maldito na cidade, maldito nos campos, no fruto, entre os malditos, pânico, ameaça. E aí no versículo 27, vem essa maldição da lepra.
Diz assim: o Senhor te ferirá de úlcera do Egito e de hemorroidas. Vem justamente a questão da lepra. Interessante como que isso está dentro da palavra de Deus. Quando nós não cumprimos a vontade de Deus, não é que Deus manda uma maldição, mas eu me afasto de Deus, começo a viver uma vida totalmente fora da graça, então as coisas más começam a acontecer. Não é que Deus deseja o mal para nós, não é que Deus nos amaldiçoa, mas de certa forma começa a acontecer uma série de fatores. E a gente sabe disso. Basta se afastar de Deus, basta deixar de rezar, basta deixar de fazer aquilo que Deus me pede, e a gente percebe como que as coisas vão acontecer na nossa vida. Portanto, meus irmãos, veja que interessante, mas Deus vem ao nosso encontro, Deus vai e toca nesse homem leproso, rompendo toda a lei do Antigo Testamento. Por isso que os fariseus, por isso que os mestres da lei, por isso que aqueles que ali estavam tinham um certo ódio de Jesus, porque Jesus vem e começa a romper essas barreiras. Jesus começa a romper todas as regras. Ele toca naquele homem. O tocar naquele homem significa: olha, eu estou te amando. Eu quero que você seja curado não só na pele, mas eu quero que você seja curado na alma, no espírito. Eu quero que você se sinta amado. O Senhor, quando toca em nós, Ele não quer só curar um braço, Ele não quer curar só uma perna. Jesus não quer curar só um problema que você tenha físico. O Senhor, a maior cura que Ele quer fazer é na alma, é no coração. Você tem que entender isso. Porque a pior lepra não é a lepra talvez física, mas a pior lepra que tem é a lepra do pecado. Santo Agostinho vai falar sobre nós, sobre a lepra do pecado, que vai comer no coração. E que pior de tudo, mais do que você não poder ser tocado por ninguém, a lepra do pecado faz com que você não toque o céu. Grava isso no teu coração. A lepra do pecado faz que você não toque o céu, que você não toque os milagres, que você não toque a graça, que você não toque a bênção, que você não alcance aquilo que você almeja. O pecado faz que você não toque o céu de forma alguma. O pecado, infelizmente, ele tem essa potência. Hoje nós estamos celebrando Santo Antão. Santo Antão, esse homem que foi o pai dos monges, né? Esse pai dos grandes homens do deserto, que nasceu em 251 depois de Cristo, morreu em 356 depois de Cristo, e ele tem uma frase lindíssima, belíssima, que ele diz assim, ele fala para os filhos dele antes de morrer, ele fala uma frase linda, ele diz assim: lembrai-vos dos meus ensinamentos e do meu exemplo, evitai o veneno do pecado e conservai íntegra a vossa fé, uma fé viva na caridade, como que se tivesse que morrer a cada dia. Interessante? O veneno do pecado. Santo Antão vai falar do veneno do pecado. Cuidado com o veneno do pecado. Você que está em casa me acompanha. Cuidado com o veneno do pecado. O veneno entra, mata a alma, mata o espírito, mata a sua vida interior. O veneno do pecado, como que ele entra? Entra pela fofoca, entra pela maledicência, entra pelas más conversas, pelos maus amigos. O veneno do pecado entra quando eu começo a me deixar levar pelas más músicas, essas músicas profanas de hoje em dia, com letras maliciosas e maldosas, essas telenovelas, essas coisas que a gente assiste, que a gente participa, festas profanas. Não, está tudo bem. Jesus ama. E a gente vai achando que está tudo bem. A gente começa a ir nessas coisas, participar desses lugares. Você vai tendo uma consciência laxa. Você vai se deixando levar. Já não busca mais a santidade. Começa a olhar para o outro como se o outro fosse um cristão muito radical. E isso vai entrando na mentalidade. A gente vai achando, não. Será que Jesus iria numa festa dessa? Será que Jesus iria num lugar desse, aonde tem o veneno do pecado? Me desculpa, mas se você quer santo, se você quer santidade, se você quer mudança de vida, se você quer ser um homem ou mulher de Deus, tem que ter mudança de vida, tem que ter radicalidade, tem que ter aquilo que a gente foi falando na parte da manhã e que foi pregado agora à tarde. Tem que ter amor nas pequenas coisas, tem que ter mudança de vida, tem que ter perseverança, tem que ter heroísmo. E o heroísmo muitas vezes passa pela crítica. Olha lá, está vendo aquele lá? Então, está vendo aquela ali? Está vendo aquele lá? Está vendo aquele ali? Está vendo aquela lá? Então, agora virou beato.
Agora virou rato de sacristia. Quais são os apelidos que a gente tem por aí, né? Que vocês têm por aí? Barata, que mais? Não precisa falar que é a mulher do padre, isso não, né? Isso aí você deixa para lá. Que isso é mentira, graças a Deus. Mas veja, os apelidos que se tem por aí. Fala mal, mas fala de ti. Falaram de Jesus também, você vai se preocupar por quê? Deixa falar. Se você vai na igreja, fala. Se você não vai na igreja, fala. Se você reza, fala. Se você não reza, fala. Então, faz com gosto, fala com gosto. Estou indo mesmo, fui na Canção Nova mesmo, fui rezar, fui louvar o Senhor, fui adorar, fui buscar confissão. Deixa falar com gosto. Quando alguém fala, fui mesmo, por quê? Ai, fora. A gente tem não, pô. Estufa o peito e fala, sou católico mesmo, sou cristão mesmo, fui na missa, confessei, comunguei, andei lá na Canção Nova, estava fresquinho, nem estava calor. Não sei nem o que vocês estão abanando, que esse ar-condicionado está aqui dentro, Você é doido. Mas veja, Jesus faz uma coisa que poucos fazem, e poucos fizeram na história da salvação. Porque quando Jesus toca naquele leproso, acontece algo extraordinário. Jesus troca de lugar com o leproso. Porque quando Jesus toca no leproso, o que as pessoas pensaram? Jesus também está leproso agora. Jesus pegou a doença. Só que Ele é Senhor dos senhores. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele reestabelece aquele homem a conviver na sociedade. Cura o coração daquele homem. Só que ele se apresenta ao sacerdote. O sacerdote identifica que realmente ele não tem mais a lepra. Ele volta a viver. Só que com esse ato, quem começa a ser excluído pela sociedade é Jesus. Então há uma inversão. Jesus agora é excluído e o homem está livre. O que Jesus faz? Jesus troca de lugar conosco. O que Jesus fez na cruz? Jesus trocou de lugar. Porque o grande bandido que tinha que estar lá era o Padre Anderson, que devia estar lá naquela cruz. O sem vergonha que devia estar lá devia ser eu. Devia ser você. Mas o que Jesus faz? Ele troca de lugar. Jesus, ele troca de lugar com você, comigo. Quando Jesus põe a mão sobre a tua vida, quando Jesus encosta em você, quando o Senhor toca os teus lábios com a Eucaristia, Jesus está trocando de lugar com você. E está dizendo, filho, volte a viver, volte para a vida nova. Você está curado, você está libertado, volte para a vida nova. Se ninguém te condenou, eu também não te condeno, vá em paz. O Senhor troca de lugar. E nós, como cristãos católicos, como irmãos, como amigos, temos que aprender a restabelecer pessoas na sociedade, pessoas para Deus, pessoas para o céu. E não importa o que vão dizer. Talvez você vai se aproximar de uma pessoa que é leprosa, cheia de pecado, cheia de miséria. Mas a nossa missão é essa, como sacerdote, no confessionário, nós encontramos pessoas leprosas cheias de pecado. E quando elas saem cheio da graça de Deus, porque Deus Pai de misericórdia, falamos aquela oração bonita do sacerdote. E o padre diz, vá em paz. Aquela pessoa está purificada, o interior dela está transformado. E aquela pessoa volta a comungar nosso Senhor. E muitos de vocês experimentaram isso aqui no dia de hoje, foram confessar, adoraram Jesus, fizeram tanta coisa bonita. Reconciliaram com alguém que veio dentro do busão com vocês, que já talvez não falava há tanto tempo. A oportunidade de conversar. E ali Deus fazendo um trabalho novo. Deus, Ele troca de lugar comigo. Ele me restabelece. Ele faz uma cura na minha alma. Ele transforma, Ele muda todo. Tudo aquilo que era condenação, que era maldição, tudo aquilo que não tinha salvação, Deus faz na minha vida de uma forma impressionante. De uma forma extraordinária. Raniero Cantalamessa, o pregador da Casa Pontifícia, do Papa, ele tem um texto que diz assim: agrada-me pensar na Santa Missa, o leproso expulso para fora,
Jesus foi para nós hoje esse leproso. Ele foi de fato expulso, coberto de chagas, acumulado de sofrimentos, foi tirado do meio dos homens. Tomou sobre si nossa lepra, isto é, nossos pecados, e os curou. Por isso agora pode curar todos aqueles que se aproximam com fé, tendo se tornado o remédio das almas e dos corpos. A Eucaristia que recebemos é o remédio da imortalidade que livra toda a corrupção e de todo o mal. Quando o leproso chega em Jesus, ele chega e apresenta as suas feridas. E Jesus tem o remédio para essa cura. Nós, para sermos curados, precisamos chegar em Jesus e dizer: Jesus, aqui estão minhas feridas. Jesus, aqui estão minhas misérias. Aqui estão os meus pecados. Jesus, aqui está tudo que eu tenho, que é nada. Senhor, aqui está a minha miséria. Eu fiz isso de errado. Seja na confissão, seja na oração, seja na adoração. Em qualquer momento, chega em Jesus e apresenta as suas feridas, os seus machucados. Sejam eles físicos, sejam eles espirituais, sejam eles humanos. Seja eles dúvidas, como a Maria, irmã de Moisés, tinha, que levou a ela a viver uma vida de miséria. Mas depois que ela entendeu, ela voltou a viver a graça. Não sei quais são as tuas feridas, eu não sei quais são as tuas dores, eu não sei quais são os seus sofrimentos, eu não sei o que você tem enfrentado. Mas quando você chega em Jesus, fala: Jesus, aqui estão minhas feridas. Raniero Cantalamessa vai dizer: Jesus vem com remédio. Jesus vem com remédio. Um cristão que não comunga é um cristão morto. Um cristão que não bebe da graça de Deus é um cristão morto. Se você não for honesto, se você não for sincero, se você não disser para Jesus: Jesus, aqui estão os meus pecados, aqui estão minhas feridas. Eu sempre digo isso, vou dizer minha vida inteira: o pior doente é aquele que não reconhece que está doente, e aquele que não reconhece que precisa de ajuda. Esse é o pior doente. O cara está bêbado, caindo, e diz: não estou bêbado. É o pior doente. Agora, quando você é humilde, porque o que esse homem fez do Evangelho? Ele se prostrou, ele se ajoelhou, ele se humilhou. A atitude do homem fala por si só e nos mostra como devemos nos aproximar do Senhor, na humildade, na simplicidade de dizer: Senhor, está aqui. Está aqui alguém que estava afastado há 10 anos, há 20 anos. Está alguém aqui que sempre caminhou na igreja, que não faltou uma missa de domingo, só que foi incoerente sua vida inteira. Porque podemos passar por isso. Podemos ter uma vida inteira dentro da igreja, mas ser doentes. Tem muito cristão assim. Caminha com Deus todo dia, vai na igreja todo dia, comunga não sei quantas vezes na semana, mas parece que tem uma doença ali que não sai, que é o orgulho, que é a vaidade, acha que é melhor que os outros, acha que nada vai dar errado na vida, acha que está certo, é o dono da verdade. Tem vários tipos de doença. Então, essa pregação é para mim, padre, que posso pensar que já sou padre, e que não preciso de cura, que não preciso de remédio. Eu, padre, achando que não preciso de direção espiritual, que não preciso me confessar. Essa homilia é para mim. Achando que talvez eu não possa passar por uma doença, uma enfermidade, seja ela qual for. Então, qual que é o segredo para se manter bem em Deus? Se você está bem, louvado seja Deus. Continua ali naquela constância com Deus. Mas se você sente que você tem alguma ferida, alguma chaga, alguma dor, apresente-se ao Senhor. E dentro dessa palavra, Isaías vai nos dizer, né? Por suas chagas fomos curados. Foi pelas chagas do Senhor. As chagas do ombro. As chagas de Jesus, se tem um remédio poderoso, é as chagas de Jesus, é o sangue de Jesus. Quem precisa de cura precisa rezar com a chaga de Jesus. Claro, tem muitas orações, muitas devoções, tem muito tipo de forma de rezar para cura e libertação, mas as chagas de nosso Senhor
Se vocês soubessem o poder dessa oração, por quê? Porque Jesus passou por essas chagas, e são elas quem tocam as nossas feridas. E nós vamos começar a entender isso que diz Raniero Cantalamessa. Jesus, ele apresentou um remédio da imortalidade. A Eucaristia não é só para uma cura momentânea, mas a Eucaristia é o remédio da imortalidade, que te dará o poder da vida eterna. A missa tem valor eterno. O catecismo da Igreja Católica nos ensina algo belíssimo. Diz que a maior oração que um cristão pode fazer chama-se Santa Missa. É a maior oração que eu posso fazer, que eu posso viver, é a Eucaristia. A Eucaristia está em cima de todas as outras orações. E nós precisamos aprender a ir à Santa Missa mais vezes ao longo da semana, não só aos domingos, adorar nosso Senhor na Eucaristia. Padre, mas quando eu vou adorar Jesus, o que eu falo para Jesus? Se você não tem nada para falar para Jesus, você senta na frente dele e fala: Jesus, eu não tenho nada para falar, eu estou aqui só para te contemplar. E fica em silêncio. Você pode falar muito, você pode falar pouco, você pode ficar em silêncio. É a sua oração. E se vocês soubessem, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o sol que nos aquece. Vamos dar um exemplo. Vocês andaram nesse calor do dia de hoje, ficaram expostos ao sol, e o pouco que vocês ficaram nesse sol caminhando, queimou ou não queimou um pouquinho? Ficou ardido ou ficou um pouquinho ardido? Fica. Se você sentar todo dia na frente de Jesus, 20 minutinhos, 15 minutinhos por dia, se Jesus é o sol que nos aquece, Jesus não começa a queimar teu coração? Jesus não começa a queimar tua alma? Jesus não começa a queimar tua história? Jesus não começa a fazer algo novo em você e você começa a sentir que as escamas, que aquele pecado vai saindo? É essa comparação. Todo dia um pouquinho na frente de Jesus, você vai perceber como a tua vida vai sendo transformada. Como você começa a ficar a imagem e semelhança de Jesus. Como você começa a ter uma vida totalmente ligada a Ele. Isaías 35 diz assim: então os olhos do cego vão se abrir, e se abrirão também os ouvidos dos surdos. Isaías 35, 6 diz: os aleijados saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará, porque jorrarão águas do deserto e rios na terra seca. Quando eu estou diante do Senhor, esses milagres começam a acontecer. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Ele me enviou para dar a boa notícia aos pobres, para curar os corações feridos, para proclamar o ano da libertação dos escravos e pôr em liberdade os prisioneiros. Não é isso que o Senhor veio fazer? Dar a vida nova para nós? Jesus veio trocar de lugar comigo. Se eu estava excluído, se o pecado me deixava longe, Jesus veio me aproximar. E nós precisamos começar a entender isso, como o Senhor trabalha. E o Salmo e a primeira leitura fecha com chave de ouro. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não feche o coração. Não feche o coração. Quando Deus tocar na tua ferida com essa palavra: nossa, o Senhor falou comigo. Abre o coração, Senhor, então cura. O que entristeceu Deus na primeira leitura? Carta aos Hebreus. O que entristeceu? O que Deus ficou triste na primeira leitura? Ficou triste na primeira leitura porque Ele recorda o que aconteceu lá no Antigo Testamento. Quando Deus falava com eles, quando eles estavam atravessando o deserto, rumo à terra prometida, e que em meio às dificuldades que passaram, abandonaram Deus. Fizeram estátuas para adoração, fizeram bezerros para adoração, começaram a murmurar contra Deus, e isso entristeceu. E aí o que ele vai dizer? Não façais como aqueles homens e mulheres do Antigo Testamento. Façam diferente, sejam diferentes, façam como o Senhor está pedindo hoje. Tenham uma atitude nova, sejam diferentes, tenham uma atitude renovada, uma atitude de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O Senhor nos chama a isso hoje, que nós possamos renovar hoje a nossa adoração, que nós possamos renovar hoje esse amor a nosso Senhor, diante das chagas do Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé, quero convidar o ministério a nós rezarmos com essa palavra.
Ajuda essa pessoa do seu lado e fala assim: coragem, Jesus te chama. Eu quero que você toque no ombro da pessoa do seu lado. Imagina que esse toque fosse o toque de Jesus. E que nesse toque de Jesus está tendo uma cura no coração, uma cura na alma profunda. Uma cura aonde Deus vai tirando toda aquela mágoa, aquele ressentimento de pessoas que estavam excluídas e abandonadas. O pecado vai nos isolando, o pecado vai nos fechando, o pecado vai nos matando, vai nos destruindo. O pecado vai consumindo. O pecado vai cegando. O pecado isola. Porque o pecador e o pecado, ele tem coisas a esconder de outras pessoas. Então o isolamento vai destruindo. Eu não sei quais os pecados ou quais as situações que você tem passado que tem te consumido. Que tipo de lepra está na tua vida? Não existe lepra que Deus não possa curar. Não existe lepra que o remédio da Eucaristia, da confissão, dos sacramentos não possam transformar. O Senhor troca de lugar comigo e com você. O Senhor está trocando de lugar conosco. Ele troca de lugar. Pensa nisso. O Senhor trocou de lugar com você. Ele trocou de lugar comigo. Ele fez uma mudança. Ele trocou. Ele trocou de lugar. E nós precisamos começar a dar esses passos na fé. Valorizar esse amor de Deus na minha vida. Deixa Deus curar essas lepras que têm matado, destruído o teu interior, a tua família, a tua casa. A lepra vai destruindo a família, vai destruindo. A lepra das ideologias do mundo. Qual é a lepra que está acabando com você? Acabando com o teu casamento, acabando com a tua família, acabando com a tua vocação, com o teu chamado, com a tua paróquia, com o teu ministério. Qual é a lepra? Deixa Deus curar essa lepra agora. Diga para o Senhor, tenha essa coragem. Apresenta a tua ferida a Deus agora. Quais são as tuas feridas? Apresenta as tuas feridas ao Senhor agora. Apresenta. Quais são as tuas feridas que tem matado, tem destruído, tem arrebentado com você? Seja corajoso agora. Não importa quanto tempo você caminha com Deus. Todos nós temos feridas, todos nós temos machucado, maiores ou menores, e que muitas vezes sangra. Mas eu quero dizer para você que o Senhor tem o remédio que você precisa. Raniero Cantalamessa fala isso para nós, que Deus tem um remédio. Deixa Deus te curar. Permita o Senhor te curar agora. Cura, Senhor. Cura, Senhor, as nossas feridas. Cura, Senhor, as nossas dores. Apresenta agora o Senhor. Permita ser curado. Permita. Jesus, Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Cantemos. Jesus,
Jesus, Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Se queres, podes curar, Senhor. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Jesus, Jesus, clame o nome do Senhor. Jesus, Senhor, Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Ergue o seu braço, cante. Jesus, 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 Senhor, Senhor Jesus, tem compaixão de nós. E diga ao Senhor: se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. As vozes: se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Clame. Se queres, podes curar. se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. canta mais uma vez isso. Se queres, pode curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. cada um de nós. Tá ficando bom, solta a sua voz. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Se queres, Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada põe um volume de na sua nós. voz. Ergue seus braços. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Jesus, 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 Senhor Jesus, Senhor Jesus, tem compaixão de nós. canta mais uma vez esse nome. Jesus, com toda a potência. Jesus, 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 Senhor Jesus, Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Jesus, Jesus, Senhor Jesus.
Se queres, pode curar. Se queres, podes. Se queres, Podes. se queres, cada um de nós. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. solta sua voz e ora da maneira que você sabe, do seu jeito. Deixa o Espírito Santo fazer. Deixa o Senhor curar agora o teu coração. Deixa brotar essa oração. Ora na liberdade do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo agora te curar. Deixa a Virgem Maria passear no meio de nós. Mãe, caminha no meio de nós. Vem os anjos, vem os santos agora. Vem, Senhor Jesus. Se queres, pode curar cada um de nós. Se queres, pode libertar a cada um de nós. Se queres, pode transformar a cada um de nós. Se queres, pode converter a cada um de nós. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para te adorar, para te louvar, para bendizer o teu santo nome. Por isso, vem, Senhor Jesus, nesta hora. Toca a nossa história, toca a nossa vida, toca a nossa família, a nossa casa. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, toca em cada um de nós. Faz uma obra nova. Vem, Jesus. Toca agora nessa úlcera. Toca, Senhor, nessa úlcera. Essa pessoa está sendo curada dessa úlcera agora, Senhor. Toca, Senhor, nessa pessoa. Toca, Senhor, nessa pessoa que está no meio de nós. Você tem músicas profanas no seu aparelho celular, e o Senhor está pedindo que você apague essas canções profanas. O Senhor está visitando muitas pessoas que precisam de conversão. Você veio para o santuário, Pai das Misericórdias, e o Senhor está pedindo a conversão, a mudança de vida. E o Senhor está dizendo: você não volta para casa da mesma forma que você chegou aqui. Há uma grande conversão acontecendo no seu coração agora. O Senhor está curando. Você está sendo curado agora. A vida nova no Espírito Santo. Se queres, podes curar cada um de nós. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. solta sua voz e clama: se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, pode. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar Cada um de nós. cada um de nós. Solta sua voz, com autoridade e poder. Se queres, Se queres, podes curar. se Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. quero ouvir sua voz. Se queres. Tá lindo esse coral. Se queres, Tu podes curar, Senhor. se Se queres, podes curar. Que lindo. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Ergue
autoridade e poder. Se queres, podes curar. se queres, Se queres, se queres, podes curar cada um de nós. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. E a resposta de Jesus é: eu quero ser curado, ser curado, ser curado, ser curado, em nome de Jesus. Eu quero ser curado. Essa é a resposta de Jesus para você nesta hora. Amém. Nós, em nome da Canção Nova, você que se encontra aqui nos Pais da Misericórdia, você que é um sócio, e você que ainda não é sócio, quiser ficar sócio da comunidade de Canção Nova, eu, Padre Anderson, um grande amigo da Canção Nova, estendo minha mão, peço que você fique sócio, ajude esta obra de evangelização. Você que está aqui no Pai da Misericórdia, que ainda não fez sua doação, gostaria de fazer sua doação, ajude para que essa obra não pare. Tem muitas pessoas que precisam ser curadas. Eu já fui, você já foi, e muitas outras precisam desse momento de cura e libertação. Que Deus te abençoe, retribua na sua vida. Muito obrigado por tudo que você faz e já fez pela comunidade Canção Nova. Cantemos e ofertemos a Deus a nossa vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.